Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Também quero saudar a amada igreja na paz gloriosa, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bendito seja o seu maravilhoso nome, sempre e sempre seja o seu nome louvado, engrandecido, seja o nome do Senhor Jesus o centro das nossas atenções, seja a nossa palavra, seja o nosso louvor, seja a razão de aqui estarmos, para a glória de Deus Pai. Eu quero convidar a amada igreja para que venhamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 7, versos 37 ao 43. Evangelho de João, capítulo número 7, uma passagem muito conhecida, todavia, o Senhor nosso Deus plantou em meu coração essa vontade de compartilhar com os meus irmãos, de meditarmos nessa parte da palavra do Senhor, que é viva, é eficaz. Está escrito assim, irmãos: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, muitos dentre a multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo, havia discussão ou dissensão por causa dele. Os irmãos podem tomar assento, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, o Senhor Jesus, no contexto dessa palavra, ele que andava pela Galileia, porque segundo os profetas que vaticinaram, que profetizaram a respeito do Messias, ele seria chamado Galileu. Esse Jesus que nasceu em Belém, da Judéia, também os profetas haviam dito que Belém Efrata não seria colocada ou deixada para sempre como a menor das nações. Esse mesmo Jesus, que agora estava no contexto ou próximo em Jerusalém, os seus próprios irmãos já o acusavam e diziam que ele não poderia estar nos arredores se ele quisesse ser grande, que ele deveria estar, se ele quisesse aparecer ou alcançar mais pessoas, ele deveria estar entre a multidão que se acotovelavam em Jerusalém. Só que quando os seus irmãos, diz a palavra do Senhor, no versículo 10 desse mesmo capítulo, eles subiram à festa e anualmente os judeus se reuniam de vários lugares para comemorar uma das grandes festas que os judeus comemoravam e ainda comemoram. Desta feita, a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos trazia judeus de vários lugares, de várias circunvizinhanças daquela região, e eles se ajuntavam em Jerusalém, porque chegaria um momento em que o sumo sacerdote, para relembrar o que acontecia desde os tempos da peregrinação do povo de Israel, antes de chegarem à Palestina, eles no deserto sentiram sede.
E o Senhor Deus proveu, conforme nós vemos no Salmo 118, o Senhor Deus proveu água para eles e orientou a Moisés que tocasse a rocha, e da rocha surgiria água. Nós sabemos que no deserto não tem água, mas aonde o Senhor Deus está, a água, a comida, a provisão, a cuidado. Nenhum de nós precisa de outra coisa qualquer, senão da presença do Senhor conosco. Então eles se reuniam e anualmente as pessoas enchiam aquela cidade de Jerusalém, montavam suas tendas, quase que emendadas umas às outras, e eles alugavam espaços e se reuniam ali. Só que no último dia da festa, era o dia em que não somente se derramaria água dos cântaros, como era costumar fazer, para se lembrar da sede que foi provista e transformada em água, quando a rocha que era Jesus, e digo mais, eles andavam no deserto, mas o Senhor Deus, que era a rocha, sempre provia. Entendam, irmãos, sai de um lugar e vai para outro, aonde não tem rocha, aonde não tem pedra, aparecia uma pedra, aparecia uma rocha, e essa rocha, diz a palavra do Senhor, que era Jesus, que provia para o seu povo, operando milagre, para aquelas centenas de milhares de pessoas não morrerem de sede no deserto. Ora, é sabido de todo mortal, que nós seres humanos, até os 50 anos, somos 70% do nosso corpo composto de água. Dos 50 anos em diante, 55, baixa para 60%. E quando chega a idade mais senil, vai diminuindo. Por isso que a osteoporose, por isso que o endurecimento dos ossos, a calcificação dos ossos acontece. A verdade é que o ser humano, ele pode ficar aproximadamente, dependendo se ele estiver quieto ou parado, até 40 dias, 50 dias sem comer. Mas sem água, ele não dura uma semana. Jesus aqui, ele figurado como água, as pessoas se reuniam nessa festa dos tabernáculos, e ainda não conheciam a Jesus. Eles estavam esperando derramar da água quando o sumo sacerdote ia até o tanque de Betesda, conforme diz na palavra do Senhor, tomava da água, enchia um grande cântaro, e eles saíam das suas barracas, das suas cabanas, e seguiam naquela procissão, bendizendo o nome do Senhor Deus, que provera água. E quando chegava o sacerdote diante do altar, na ponta do altar, derramava aquela água, e havia um júbilo entre os judeus ali presentes, uma grande festa, um grito de vitória, porque Deus não teria permitido que eles morressem no deserto. Jesus, todavia, ele entra com os seus irmãos, conforme se vê nessa história, e os seus irmãos sobem à festa, e ele vem, está escrito aqui, os judeus procuravam vê-lo na festa, queriam acusá-lo de alguma forma, queriam prendê-lo. Havia uma murmuração entre a multidão a seu respeito, porque ele já estava se destacando, e ele dizia ser o Filho de Deus. E algumas pessoas diziam, ele é bom, e outros diziam, não, ele engana o povo. Tinha uma murmuração, ninguém falava dele abertamente, porque temia os judeus que torciam por ele, que aguardavam por ele. Nós vamos ver mais adiante, nesse mesmo livro, que eles vão ovacionar a chegada de Jesus, mas nesse momento, eles estavam tentando e queriam prender Jesus de qualquer forma. Mas Jesus, ele subiu meio que escondido, e sem que as pessoas notassem, ele estava no meio de todos, diz aqui o texto, e ninguém notava ele, mas quando ele falava, ele era notado. Então presta atenção, eu quero falar aqui hoje sobre as
fontes de Deus, as fontes do céu, na tua e na minha vida. O quanto tem de Deus em nossas vidas. O quanto existe de Deus quando você abre a boca, quando você canta, quando você prega, aonde você chega, quando você aconselha. Então atenta, porque Jesus, ele estava meio que disfarçado no meio do povo. E ele subiu para a festa e ensinava no templo. E os judeus se maravilhavam dizendo: mas como pode ele saber essas letras não tendo aprendido? E Jesus respondia dizendo: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ou seja, da onde eu estou trazendo não seca. Da onde vem é uma fonte. De onde eu recebo não se acaba. Pode vir a perseguição, mas eu tenho. Pode dizer que não é, mas eu direi que é. Podem não acreditar, mas o milagre vai acontecer. Glória a Deus. E havia uma dúvida entre as pessoas, e eles queriam matar Jesus. Jesus clamava, pois, no templo, ensinando e dizendo: vocês me conhecem, sabem de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Eu o conheço, porque eu sou dele. Ele foi que me enviou. E procuravam prender, mas não adiantava. Sabe por quê? Porque maior do que Deus não tem ninguém. Meu irmão, Paulo cantou aqui agora sobre o grande eu sou. Na quinta-feira próxima passada, na oração aqui da madrugada, o Senhor bradou: isso é somente para aqueles que creem, que gostam de oração. E o Senhor, através da palavra profética, ele começou falando com uma parte da igreja que aqui estava, dizendo: eu sou e fora de mim não há outro. E parece-me que Deus, esta semana, decidiu nos lembrar que Ele é que é. E eu estava aqui agora há pouco, irmãos, e pensativo: Jesus, como será? Aí o Senhor colocou no meu coração: pede auxílio, pede para o meu servo, pastor Samuel. Eu fui ali na hora do louvor e falei: pastor Samuel, o senhor sobe e ora por mim, meu irmão? Às vezes nós corremos de um lado para outro, a gente fica meio atônito, né? Parece que fica meio assustado, estagnado. A palavra certa é atônita. E é assim, né? Como disse a preletora aqui ontem: de onde que eu vim, para onde que eu vou, quem sou eu? Né? O que eu estou fazendo aqui? Tem momentos na nossa vida que nós entramos num zero. Mas o Senhor, irmãos, nesse momento, falou ao meu coração, pedi para o pastor. Enquanto ele orava aqui, o Senhor falava para mim: você está vendo? É só pedir auxílio. Não tem nenhum de vocês que é sozinho. Ninguém daqui nasceu sozinho. Ninguém daqui vive sozinho. Ninguém daqui come sem necessidade do outro, dorme sem necessidade do outro, descansa sem necessidade do outro, tem segurança sem necessidade do outro, vai ser sepultado sem necessidade do outro. Mas o único que é eternamente é o eu sou todo-poderoso. Tem gente que olha para você, irmão, irmã, e só lembra do que foi você, do que você fez. Já não quer aceitar o teu louvor, já não quer aceitar que você tem direito e herança no céu, já não quer aceitar por causa daquele erro lá do passado, te acusa. Esse está debaixo da influência do acusador, que só tem um inimigo e acusador, o nome dele é Satanás, um mentiroso, sem vergonha, enganador, ladrão. Mas tem um que é verdadeiro, e ele é Jesus. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o grande eu sou disse: eis que dos teus pecados não me lembro mais, lanço como no mar do esquecimento e não trago nunca mais a volta. Esse é o grande eu sou que está aqui nessa noite. Aleluia. Jesus é o único. Em Mateus capítulo 11 verso 28, ele diz: vinde a mim,
Ele não diz, procura ele, eu preciso de um auxílio, me ajudem para cuidar dele, vamos fazer uma reunião. Não, ele fala, vinde a mim todos. Ele não chama um só, ele dá conta de todo mundo. Ele dá conta do teu problema, dá conta do meu problema, dá conta da frigidez, dá conta da falta de vestimenta, dá conta da falta de comida, dá conta dos problemas que nós temos no Brasil, os problemas lá na esplanada dos ministérios. Ele só diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse Jesus, agora ele chega no verso 37. No último dia da festa, está todo mundo esperando. Eu imagino aqui o sacerdote que precisou de alguém para fazer a túnica dele, precisou de alguém para ungir ele a sacerdote, precisou de alguém para fazer a comida para ele, precisou de alguém para construir o templo, precisou de alguém para cuidar do tanque de Siloé. Precisou de pessoas viessem. Aí está todo mundo esperando do sacerdote. Jesus se apresenta agora no meio do povo. Estavam querendo prender ele, mas não sabiam onde ele estava. Aí ele se levanta. Parece que eu estou vendo a cena cômica aqui. O sacerdote lá se preparando, todo bonitão, cheio de coisas, aparatos, né? Aquela cerimônia toda, porque é um ordenamento desde Moisés. Aí um que é maior que Moisés estava lá, mas eles não sabiam. E ele está aqui também nessa noite. Ele se levanta antes do sacerdote e diz, no último dia da festa, se alguém tem sede, não precisa ir no tanque de Siloé, não, vem a mim e beba. Está com sede? Jesus sacia a tua sede. E em João 4, nesse mesmo evangelho, capítulo 4, ele diz que quem beber da água que ele der, essa água não é um copo, não é uma água que mata a sede somente agora. Não, ela não é apenas um rio, ela é mais que um rio, ela é um oceano. Nunca mais terá sede, porque essa água fará brotar de dentro de vocês uma fonte que faz saltar para a vida eterna. Eu quero dizer com isso, quem esperou em seres humanos se frustrou. Quem esperar na esposa, não conta demais não, querido. Você vai quebrar a banca. É muito peso para uma mulher satisfazer um homem. É muito peso para um homem satisfazer uma mulher. É muito peso a um pastor satisfazer uma igreja. É muito peso para uma igreja satisfazer um pastor. É muito peso para o namorado satisfazer a namorada. Mas eu quero dizer, quem espera no Senhor nunca, eu vou dizer de novo, nunca será confundido, nunca, porque Ele é o Senhor e Ele não falha. Aleluia. É possível, queridos, eu observo aqui, olha só, e ele disse isso do Espírito. Aí eu me lembro do Salmo 42, verso 1, que diz, como uma corça, o salmista pensando, como uma corça anseia pelas águas. E ele aqui falava certamente de uma corça ou um gamo que estava saltando ou fugindo, que anda saltitando na floresta, e chega um momento que cansa, dá sede. E eu sei muito bem o que é isso, irmão, porque com os problemas renais que já enfrentei, as 3 cirurgias, eu preciso estar direto na água, né? Mas eu estou até parado. Mas, e você sabe o valor e o sabor que tem uma água quando você está com sede, é ou não é? E quando você está com sede, talvez se alguém tiver, mas não te preocupa não, ali no fundo tem água, viu? Aí você pega uma aguinha assim e bebe. Parece que ela desce satisfazendo tudo aqui dentro, né? O salmista diz, assim como a corça anseia pelas águas, não é o meu corpo, a minha alma tem sede de ti. Você não está entendendo. Eu vou dizer de novo só para você. Presta atenção, você que está aqui nessa casa. Assim como a corça anseia pelas águas. Que água é essa? É Jesus. Ele disse, quem tem sede,
venha a mim e beba. Assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Olha lá de novo. Você vê como é que é a igreja? É a sede de Jesus. Parece que outro fala glória a Jesus. Outro fala você não está entendendo, irmão. Você não está entendendo. Eu fico observando aqui e quero já dizer para vocês. Quando o salmista certamente escrevia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Guiar-me faz, Ele vai me guiar em verdes pastos. Guia-me às veredas da justiça por amor do seu nome. Ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam, me consolam. O Senhor prepara uma mesa diante de mim. Nem é na presença dos meus amigos, não. É na presença dos meus inimigos. Você sabe o que é isso? Imagina os inimigos querendo te pegar e você ali sentado. Certamente, não tenho medo. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei, ao Salmo 91:1, na casa do Senhor por longos dias. Porque na casa do Senhor tem água. Tem água aí? Tem fonte aí? Se eu parasse agora, caísse aqui, acabasse a vida, você já entenderia o restante da mensagem? Tem fonte aí? Está vivo aí? Só que eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente, e eu sei disso. Eu já estive à beira de mananciais de água, fazendo pesquisa de cadáver, e a água acabou. Tinha água ali. Mas sabe quando dá aquele nojinho, de você, não vou beber, não vou beber, fogo e mato. Irmãos, eu vou contar uma realidade. Eu me lembro uma vez, entramos numa relva ali na Chanflora, região entre São João da Boa Vista e Casa Branca, uma região cheia é plantado ali pinheiros, e aquela chanflora, não sei se ainda tem ali, eles recolhem a resina, eles fazem aquele corte tipo seringal e recolhem resina daquelas árvores. Em determinada feita, o pessoal da chanflora perdeu o controle do fogo e nos chamou em São João da Boa Vista, e fomos até ali. Eu com alto tanque, o Mercedes-Benz 1618, e mais um companheiro, Alexandre, Elise e Manco, e fomos até ali. Só que aquele Mercedes, ele só tinha 16 mil litros de água, pouca água para tanto fogo. E os caminhões da Chanflora, que iriam nos ajudar, eles entraram por um trio e disse: o senhor entra atrás da gente e nós vamos reabastecendo de água. Faz um duto de 4 polegadas e vai reabastecendo. Vocês vão somente usando a bomba de vocês e o canhão que estava ali em cima, porque o fogo estava muito alto. Acontece que o calor começou a aumentar e eles partiram e nos deixaram ali. Aqueles 3 caminhões foram queimados por completo. E nós ficamos ali perdidos praticamente. Foi um milagre de Deus que nos tirou dali. Mas eu me recordo que enquanto saímos, o caminhão começou ali também pipocar a pintura. E nós saímos. E eu me lembro que a sede estava tanta que secava a boca, os dentes grudavam nos lábios. Eu me lembro de ter passado do lado de uma poça de água, porque aqueles sacos recolhedores de resina, eles estouravam e o fogo subia a labareda e ele caminhava por cima daquela floresta e pegava em outro lugar, nos cercou completamente. Naquele ano, 1994, nós perdemos 3 companheiros em Jundiaí. Era uma época de seca muito grande. E eu comecei a temer naquele momento pela vida, assim, não com medo, mas temer pela vida. A gente tinha que sair dali.
E junto comigo, que era meu auxiliar, falou: chefe, para onde nós vamos? Eu falei: quando não se sabe para onde ir, você só vai. Está entendendo? Não sabe para onde ir? Vai. Só caminha. Porque a água da vida, o supridor da vida, o que abre o Jordão, o que abre o mar, o que cura, o que liberta, o que revela, Ele faz por você. Não tem que ficar inventando. Eu me lembro que naquela sede não tinha mais água. Eu passei por uma poça e ela estava toda coberta de fuligem. Afastei daquilo ali, ó. Morri nada, irmão. Era água, suja, mas água. Mas eu estou aqui nessa noite dizendo de uma água que não apenas passa ou entra pela boca, desce pelo nosso canal aqui, orofaríngeo, vai lá para o estômago, se divide, vai para o rim, é filtrado, vai para a bexiga e sai tirando as impurezas e acabou. Não, eu não estou falando desse copo de água, dessa água passageira. Eu estou falando de uma água que a mulher samaritana bebeu e transformou de prostituta, passou a evangelista. Eu estou falando de uma água que o apóstolo Paulo, de perseguidor, passou a perseguido. Eu estou falando de uma água que não me deixa ficar calado na casa do Senhor. E eu digo: glória, quero mais água, quero mais água, manda mais água, manda água. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa água, aleluia, não apenas limpa o meu corpo, mas ela lava a minha alma, rejuvenesce o meu espírito e me enche de paz e calma a cada instante. Como uma fonte de água viva é o nome de Jesus na realidade. Por isso estou aqui bendizendo o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quem tem sede, venha a mim e beba. Ah, se aqueles homens soubessem o que milhares e milhares, pastor Jonas, irmã Penha, de pessoas que vão. E eu ouvi ainda essa semana e um ecoar de 4 anos atrás. Ainda os irmãos querem se reunir à noite em frente ao Muro das Lamentações em Jerusalém, e aquele grupo cantando Yoshua, Yoshua, Yehoshua, Senhor, Senhor. Eles estão clamando, o mundo clama para tudo quanto é lado, da China ao Canadá, em todo canto, e eles estavam ao lado da fonte da vida e não sabiam. Mas eu quero dizer, Jesus está aqui, a fonte está aqui, e eu sei, por isso bebo, e eu quero que você beba também em nome de Jesus. Às vezes estamos do lado da água, passando sede. É possível que isso aconteça. Da mesma forma que o padeiro, eu cito sempre aqui, pode fazer as comidas, os pães, os bolos, os quitutes, os pudins de padaria, dos mais lindos, e no final do dia está com fome. Sabe por quê? Porque não entendeu que não é somente fazer, não entendeu que é somente conhecer, não entendeu que é somente olhar, não entendeu que não se pode simplesmente ter muito. O que interessa é deixar entrar. Oxalá, nessa noite, é o desejo da minha alma, que vocês que estão aqui, sem que seja necessário eu pedir, que vocês entendam que a água está aqui, e que se você beber, dificilmente terá sede outra vez, dificilmente não engrandecerá o nome do Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Tenha sede de Deus, tenha fome de Deus. Está com sede aí? Está com fome aí? Quer? Beba. É simples assim. Pastor, o senhor vai fazer alguma mágica, uma mexida? O senhor não é o doutor estranho, não. É pela fé. Bebe. É sério. Bebe.
Deus não precisa de mim falando aqui. Ele só conta comigo falando. Está aqui. E quem está bebendo, a diferença vem hoje, amanhã, e depois, e depois, e depois, e depois. Porque Jesus está aqui. Eu sinto a sua presença aqui. Aleluia! Não faça como o padeiro louco. Não faça como o sumo sacerdote. Não fique com essa água na mão. Beba essa água e deixa jorrar. Foi essa água que o profeta Joel falou. Os vossos filhos. A água vai mudar os filhos de vocês. Os velhos de vocês, pastor Silas, pode vir devagarinho, mas vai vir dizendo: a água está ali, ali tem água, olha a água, olha a água, beba em nome de Jesus. É de graça, é de graça. Bebe, igreja, bebe até fartar, mas bebe muito. Vai bebendo. Não sou eu. Talvez esteja me olhando. Nem precisa me olhar. Olha para Ele. Fecha os olhos. Enxerga Ele assentado num alto e sublime trono. Porque eu estou contemplando o meu Senhor. No piano fuerte calamas. Oh, que água maravilhosa! Ele limpa. Está passando aqui nessa noite. Aleluia! Que amassou denai. Aleluia! Olha só. Vou dizer para você. Aleluia. Não tem problema não, pode ir falando em língua. Quem aqui já teve? Eu não fui ainda. Ia falar Niágara. Foz do Iguaçu. Quem já foi em Foz do Iguaçu? Deixa eu perguntar um negócio para vocês, hein? Quando vocês estão diante daquelas águas, é silêncio? Tem silêncio lá? Você vai se comunicar com quem está do lado sem fazer o quê? Gritar. Mas quem não foi na cachoeira, já foi no mar. Você fica ali, aquele barulho. Esse Jesus, aonde Ele está, quando Ele começa a falar, disse João, a sua voz é como a voz de muitas águas. Oh, Ele está aqui. Como é boa a presença de Jesus. Como é maravilhoso. Quando a gente vai para esses lugares, dá vontade de ficar só olhando, não é? Pois bem, a minha vontade aqui agora é parar e só ficar olhando o meu Jesus. Porque eu sinto Ele aqui. Ele faz umas coisas, irmãos, como fez com Abraão. E quem conhece essa fonte, nunca tem medo. Porque mesmo que Deus peça o teu Isaac, Ele pode mudar de opinião no caminho, por causa da tua adoração. Abraão, me dá Isaac. Sim, Senhor. Só que ele usou uma palavrinha. Eu fico pensando nessa palavra. Ele disse para... O senhor está indo aonde? Senhor Abraão, eu vou ali, eu e o moço. Eu vou adorar. E vamos voltar. Você usou essa palavra adorar? Crente que adora
é diferente. Crente que adora não arruma encrenca, não tem tempo para dor, para angústia. Tem não. Porque ele adora. Ele só vê tudo lindo. Deus tira ele do Egito e bota no deserto. Aí ele canta: é Jesus, é o Senhor. Os midianitas vêm, sempre se levanta um mais doido, como eu aqui hoje, e diz: canta. Aí canta. Quando canta, o alvoroço começa. O Espírito do Senhor vem por cima. Ele vem chegando e ele age e ele se põe de pé. Adore ao Senhor. Nós somos muito orgulhosos, irmão. Aí muitas vezes nós perdemos o apogeu do Senhor. Mas o Senhor nos chama de volta. Tem um louvor que diz assim, irmão. Quem souber cantar comigo aí. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor não se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Aleluia. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca desse amor, eu falharia. Por quê? Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais aero entre milhares de milhares. Meu amado Jesus, o mais belo entre milhares e milhares.
Glória a Jesus. 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 Aleluia. Ele perdoa. Ele anula a sentença. Ele traz vida nova. Ele escreve uma nova história. Jesus é a água. Jesus é o pão. Jesus é a vida. Jesus é o caminho. Jesus é a porta. Jesus é a rocha de Horebe. Jesus é onde está a serpente de metal. Jesus é o mar aberto. Jesus é a vitória do seu povo. Jesus é o tema da minha e da vida, da existência da igreja. Aleluia. Ele faz umas coisas, eu vou concluir, que só Ele faz. Nessa semana, se eu errar alguma coisa, na verdade quem devia dar esse testemunho é você, meu filho, que está aí do lado do Lourenço. É você, Larissa. Cadê a Lari? Está aqui, né? Mas eu pedi permissão aqui. O Lourenço, nós chamamos gentilmente ele Lolinha, né? Tem me ensinado tanta coisa, irmãos. Vocês não têm ideia. Eu vou dizer para vocês abertamente o que talvez nunca tenha dito. Não, nunca falei para a igreja. Mas o melhor curso teológico que eu já fiz, se eu fosse você, não teria medo não. Alguém me disse, pastor, eu tenho medo de cantar aquele hino. Leva-me além. Como é que é? Oceanos? Leva-me além do mais fundo do que já estive. Pastor, não vou cantar isso, é muito doído. Vou dizer para vocês. Enquanto você vai para lá, o corpo pode ir, mas a alma vai para lá. Você não entendeu? Não tem coisa mais depurante do que você entender não ser ninguém. E uma dependência total e exclusiva do Senhor. Ele faz umas coisas que é só Ele que faz, né, irmã Marlene? Aí essa semana, Lourenço, que agora, mais ou menos assim, o pessoal ficou meio na dúvida quanto ao equipamento que mede saturação e batimentos dele, porque oscila bastante, e trouxeram um de mesa. Então, mais difícil de que haja erro ou falha. E aquele captador, porque ele, como os irmãos sabem, quem não sabe, né? Ele respira através da tráqueo e se alimenta através da gastro. E vou dizer para você, com todo respeito aos demais aí, que eu vejo cada criança bonita aqui, né? Mas eu não vejo mais bonito do que aquele garotão, não. Se me desculpem, tá, de verdade. Ô moleque bonito. E as pessoas não entendem como é que consegue ser daquela forma. Eu estava vendo ele hoje, aqueles movimentozinhos dele, aqueles movimentos que ele faz. Parece que ele está falando com você. Acontece que fica um aparelho chamado BiPAP, que é ligado na noite, porque geralmente você entra na noite, ele está alimentado, está banhado, está arrumadinho. Então a técnica de enfermagem que está ali, ela tem a liberdade de cochilar. É raro você passar. E se você passar a noite toda em claro, elas se revezam ali, então passa todo dia com ele. Só que e esse BiPAP, ele é ele tem um alarme que ele toca muito alto. Se cair os batimentos ou a saturação, qualquer um dos dois, ele dispara um alarme lá e acorda, fica até a vizinhança. Então tem até que segurar o som dele, que é alto, que é para chamar a atenção. Como acontece nas UTIs, ali ele está num tratamento de UTI, ou terapia intensiva. E a igreja ora
Mas não é por acaso. Quando nós oramos, oração funciona, gente. Está cheio de gente aqui querendo dar testemunho. E devia dar mesmo. Mas não vem só domingo, não vem de quinta também, porque Jesus também está aqui quinta, sabe? Aí quinta é o dia de dar testemunho, porque domingo é meio apertado. E nessa semana, alguém já vem dizendo que vê, uma das atendentes ali, olha, eu vejo, eu fico até meio baixa a cabeça, eu fico na minha, porque eu vejo homens ali do lado do Lourenço. Nós sabemos o que é. Tem um que é grandão, aparece de vez em quando, eu abaixo a cabeça e não quero olhar, mas eu estou vendo ele ali. Nessa semana, acho que foi segunda-feira ou terça-feira, ela deu aquela cochilada, atendente. Sim, o Lourenço tinha vindo do hospital, precisou trocar tráqueo, e teve uma queda muito grande de batimento, saturação, muito secretivo, e aquela correria. Ele não pode sair de casa num carro comum, ele tem que sair ou um SAMU ou numa UTI móvel. Então ele foi socorrido ali ao hospital, chegou ali, trocaram, ele voltou para casa e deram uma nova notícia, que não se achava, ele normalmente respirando. Auscultaram ele, várias pessoas, atendentes, médico, e nada de problema nos pulmões. Como ele vem de várias pneumonias, porque ele respira pela tráqueo, e às vezes se ele tossir, ou assim como qualquer um de nós, se você movimentar a boca, você saliva. Só que nós engolimos. E ele, segundo a medicina, não sabe engolir. Então tem que ficar tirando direto. Às vezes é uma hora atrás da outra. E ele trocou aquela tráqueo, veio do hospital, estava em casa. E então nesse momento, ele deitado, dormindo, silêncio na casa, BiPAP funcionando, concentrador de oxigênio, tudo ali trabalhando direitinho. Mas eu aprendi uma coisa como igreja, como servo do Senhor. O servo de Deus, lá em Cantares está escrito, eu dormia, mas o meu coração velava. Porque até dormindo o crente é crente, porque ele tem uma fonte que não para. Você acha que rio dorme? Que fonte para? Fonte é fonte, querido. Se você vê crente, pessoa parando, reclamando, não tem a fonte ainda. Precisa aceitar Jesus de novo. Porque quem tem a fonte, tem sempre a fonte. Ele desce a cova dos leões, ele dorme lá. Ele entra na fornalha, sai de lá, tranquilinho, o Senhor está comigo. A luta se levanta. O barco, as ondas vai de um lado para o outro. A fonte está tranquila. E quem confia no Senhor, é como a fonte, descansa. Todos dormiam. E ela sentiu, puxando, balançando o braço dela. E foi de uma forma tão insistente que ela levantou. E pensou logo, deixa eu dar uma olhada no Lourenço. E foi dar uma olhada nele. Não havia expansão torácica, como ela costuma ver normalmente. Colocou, tentou ouvir os batimentos do coração, estava fraquíssimo. Não é isso, Laís? Fraquíssimo. Olha na carótida, também os movimentos abrindo o bico. Naquele momento então, e ela olha no BiPAP, o BiPAP normal, mas ele anormal, ou seja, o BiPAP não estava lendo, porque máquina falha, médico falha, esposo falha, marido falha, pastor falha, polícia falha, juiz falha, presidente falha, mas só tem um que não falha, é ele. Ela ali então começou a fazer as manobras de reanimação nele, movimentou, o Lourenço voltou. Aí o Senhor com isso dizendo, eu não durmo, se alguém dorme eu acordo, quando eu quero é assim, quando eu não quero levo, quando eu quero trago, eu dou a vida, eu tiro a vida, eu abro a chaga, eu curo a chaga, eu apresento o problema, mas tem a resolução do problema.
Eu dou, eu tiro, eu exalto, eu abato. Eu sou o Senhor e o eu sou está aqui. E Ele é a água que eu estou bebendo. Oxalá você possa beber também, adorando o nome do Senhor Jesus. Nós não estamos aqui para brincar, irmão.